Fala galera, professor Leandro Santos falando. Começaremos a estudar a botânica, a tão temida botânica. Então, para você não ficar de fora de nenhuma aula dessa parte da biologia que é incrível, se inscreva no canal Sinapse Biologia, ative o sininho da notificação para você ver quando novas videoaulas forem publicadas e vamos junto. Então, roda a vinheta! A botânica nada mais é do que a parte da biologia que estuda o reino metáfita, também conhecido como reino plante ou reino vegetal. Dentro desse grupo nós encontramos todas as plantas existentes no planeta Terra. E essas plantas, elas compartilham características gerais entre elas, que são características fundamentais que você conheça para que você possa começar a compreender cada grupo de plantas que será trabalhado ao longo desse módulo de botânica. Então vamos juntinho bem aqui, ó. A primeira característica comum a todos os vegetais é que eles são multicelulares. Além de serem multicelulares, ou seja, formados por muitas células, os vegetais também são seres eucariontes. Lembre, seres eucariontes são seres que possuem célula eucariótica. E a célula eucariótica é um tipo de célula que possui núcleo celular, que é uma estrutura que abriga o material genético da célula em seu interior, e que também possui organelas citoplasmáticas membranosas. Não se preocupe porque vai ter uma aula de citologia só para falar dessas tais organelas citoplasmáticas membranosas. Mas lembre assim, ó, todos os vegetais são eucariontes. Tem células eucarióticas e essas células têm núcleo e organelas citoplasmáticas membranosas. Além disso, todos os vegetais apresentam parede celular. É uma estrutura que vai estar ao redor da célula vegetal e que vai ter a função de proteger a célula vegetal contra choques mecânicos e contra outros fatores também. A parede celular de todas as plantas ela é composta principalmente por um carboidrato chamado de celulose. Por isso que eu vou dizer que é uma parede celular celulósica. Além disso, todas as plantas, todos os vegetais são seres autotróficos, ou seja, produzem seu próprio alimento. No caso aqui das plantas, elas produzem o seu próprio alimento por meio do processo de fotossíntese. Por isso que nós vamos falar que elas são seres autotróficos fotossintetizantes. Mas olha aqui também, as plantas ainda apresentam alternância de gerações, haploides e diploides na sua vida. Aí, Leandro, isso daí começou a complicar já a botânica. Vamos junto! Toda planta vai apresentar ao longo da sua vida uma fase da vida que vai ser haploide, que vai ser chamada de gametófito, e uma parte de sua vida que vai ser diploide, que vai ser chamada de esporófito. E por fim, outra característica que é comum a todas as plantas é que elas possuem embriões multicelulares maciços. Nós temos 4 grupos de plantas que nós precisamos estudar na botânica. Esses grupos são o grupo das briófitas, que são plantas que nós vamos chamar de avasculares. O exemplo mais clássico são os musgos, tá bem aqui o musguinho, ó, bonitinho, lindo. Além das briófitas, nós temos que estudar as pteridófitas, que são chamadas de plantas vasculares sem sementes e frutos. Nesse caso aqui das pteridófitas, nós temos como principal representante as samambaias. Tá aqui uma samambaia linda. Além do grupo das pteridófitas, nós temos o grupo das gimnospermas, que são chamadas de plantas vasculares com sementes, mas sem frutos. Dentro do grupo aqui das gimnospermas, nós temos o pinheiro. Tá aqui o pinheiro lindão. E por fim, nós temos o grupo das angiospermas, plantas chamadas de vasculares com sementes e frutos. São as plantas mais tops que existem aqui no nosso planeta Terra. Como exemplo, nós temos aqui a mangueira, que coloca a manga que nós gostamos de comer no nosso dia a dia. Agora que nós já sabemos o que é que a botânica estuda, quais são as características gerais dos vegetais e quais são os principais grupos vegetais,
Bora pegar o grupo das briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas e classificar esses grupos quanto a algumas características. A primeira classificação que eu quero ensinar para vocês é essa aqui, ó, quanto à presença ou não de vasos condutores de seiva. Seiva nada mais é do que nutrientes. Agora bora junto aqui, ó. Existem dois tipos de seiva nas plantas: a seiva bruta, também chamada de seiva mineral, e a seiva elaborada, também chamada de seiva orgânica. A seiva bruta nada mais é do que um conjunto formado por água e sais minerais, que a planta absorve lá em suas raízes e manda em direção às suas folhas. Já a seiva elaborada é um conjunto formado por açúcares que a planta produz graças ao processo de fotossíntese que ocorre nas folhas. Esses açúcares são produzidos na região da folha e depois eles descem para as outras partes da planta que não fazem fotossíntese, como por exemplo para as raízes. Show de bola isso daí, né? Agora bora junto aqui, ó. Quanto à presença ou não de vasos condutores, as plantinhas elas podem ser classificadas no grupo das plantas chamadas de traqueófitas ou então vasculares e no grupo das plantas chamadas de atraqueófitas ou avasculares. O que são plantas traqueófitas? Olha aqui, ó, são plantas providas de vasos condutores de seiva, tá? Quais são? Pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Já as plantas atraqueófitas são plantas desprovidas de vasos condutores de seiva. Quem são? São as briófitas. Quando se fala nas plantas traqueófitas, que são aquelas que têm vasos condutores de seiva, vale a pena ressaltar que existem ainda dois tipos de vasos condutores: o xilema e o floema. O xilema é um vaso condutor de seiva bruta, água e sais minerais. Já o floema é um vaso condutor de seiva elaborada, que são açúcares. Além dessa classificação, as plantas também podem ser classificadas de acordo com a presença ou não de sementes. Plantas que têm sementes, a gente vai chamar assim, ó, espermatófitas. Espermatófitas. Aí, Leandro, quem são? São essas aqui, ó, gimnospermas e angiospermas. Já plantas que não têm semente, a gente chama de não espermatófitas. São essas duas aqui, ó, ou melhor, esses dois grupos aqui, ó, briófitas e pteridófitas. Além dessa classificação, as plantas podem também ser classificadas quanto à visibilidade ou não do sistema reprodutor. Se a planta ela tiver o sistema reprodutor visível, que dê para enxergar bacana, a gente vai dizer que essa planta pertence ao grupo das fanerógamas. Quem são as fanerógamas? São as gimnospermas e as angiospermas. Por outro lado, se a planta não tiver sistema reprodutor bem visível, ela vai ser chamada de criptógama. Vai estar no grupo das criptógamas. Quem são? São briófitas e pteridófitas. E ainda temos essa classificação aqui, ó, quanto à presença ou não de tubo polínico. Eu vou te dar uma aula onde eu vou te falar de tubo polínico, mas por enquanto entenda assim: o tubo polínico é uma estrutura que surge na evolução das plantas que possibilita que as plantas deixem de depender da água para sua reprodução. Porque esse tubo polínico vai pegar o gameta masculino da planta e levar até o gameta feminino. Olha que coisa linda! Existem plantas que têm tubo polínico e existem plantas que não têm tubo polínico. As que têm tubo polínico, eu vou chamar assim, ó, sinfonógamas. Sinfonógamas são quem? Gimnospermas e angiospermas. Por outro lado, as que não têm tubo polínico, eu vou chamar de asinfonógamas. São as briófitas e as pteridófitas. Também vale comentar que as plantas podem ser classificadas quanto ao seu local de desenvolvimento. Por isso, vamos junto aqui, ó. As plantas xerófitas são plantas que se desenvolvem em ambientes secos, sendo, portanto, encontradas em locais desfavoráveis onde existe pouca água. Já por outro lado,
as plantas hidrófitas. Hidrófitas são plantas que se desenvolvem em ambiente aquático, crescendo parcialmente ou totalmente submersas. Já as plantas higrófitas são plantas que se desenvolvem em ambientes úmidos. Higrófitas. Não confunda hidrófitas com higrófitas. Hidrófitas são plantas que vivem em ambiente aquático. Higrófitas são plantas que vivem em ambiente úmido. E por fim nós temos as umbrófitas. São plantas que se desenvolvem em ambientes sombrios. A gente vai usar essa classificação aí também no estudo de cada grupo vegetal. E também é importante que você não confunda o que é uma planta epífita com uma planta parasita. Aprende assim, ó. As plantas epífitas são plantas que vivem sobre outras plantas, mas que não roubam nutrientes dessas outras plantas. Elas só vivem em cima de outras plantas para conseguirem mais luz, para que elas possam fazer mais fotossíntese. Um exemplo são as bromélias e as orquídeas. Já as plantas parasitas são plantas que retiram de outras plantas nutrientes. O exemplo clássico é o cipó-chumbo, cipó lá do Tarzan, que é um exemplo de planta parasita. O cipó-chumbo não faz fotossíntese, é por isso que ele precisa parasitar outras plantas. Resumindo então, tudo o que foi falado. Dentro do reino vegetal, reino plântia ou metáfita, nós encontramos as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Vamos lá! Essas plantas podem ser classificadas quanto a algumas características. Por exemplo, existe uma classificação que coloca as plantas em dois grupos, que é o grupo das avasculares e o grupo das vasculares. Avasculares são plantas que não têm vasos condutores de seiva, não tem nem xilema e nem floema. Já por outro lado, as plantas vasculares são as plantas que têm vasos condutores de seiva, tem xilema e tem floema. Só lembrando que as plantas avasculares também podem ser chamadas de atraqueófitas. E as plantas vasculares também podem ser chamadas de traqueófitas. Quando se fala nas avasculares, o único grupo de plantas que são avasculares é o grupo das briófitas. Já, por outro lado, as vasculares são representadas por pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Lembre também que as plantas podem ser classificadas quanto à visibilidade do seu sistema reprodutor. Aquelas plantas que não têm sistema reprodutor visível, evidente, a gente vai dizer que elas são criptógamas. São dois grupos, as briófitas e as pteridófitas. Está aqui, ó, plantas criptógamas. Aquelas que têm um sistema reprodutor evidente, a gente vai chamar de fanerógamas. Fanerógamas são as gimnospermas e são as angiospermas. Lembrem também que elas podem ser classificadas de acordo com a presença ou não de sementes. As plantas que têm sementes são chamadas de espermatófitas e são gimnospermas e angiospermas. As que não têm semente, a gente chama de não espermatófitas. São quem? Briófitas e pteridófitas. E quanto à presença ou não do tubo polínico, as plantas podem ser chamadas de sinfonógamas, que são gimnospermas e angiospermas, e assinfonógamas, que são briófitas e pteridófitas. Sinfonógamas são as que têm tubo polínico. Assinfonógamas são as que não têm tubo polínico. Então acabamos aqui a primeira aula de botânica. Sucesso total! Pega esses conceitos, anota todos eles e treina em exercícios. Treina bastante, porque a botânica não é difícil. Basta que você consiga compreender os termos técnicos, que aí fica sucesso total no teu estudo. Fechado? E se essa videoaula ajudou você, não se esqueça de se inscrever no canal Sinapse Biologia. Também não esqueça de ativar o sininho da notificação para receber todas as notificações das aulas novas que eu estarei postando. Além disso, me siga nas redes sociais. Facebook, Leandro Santos, e Instagram, Prof. Leandro Santos. Vale a pena ressaltar que os slides dessa aula estarão disponíveis lá no meu Instagram.
Então segue lá no meu Insta, tem acesso aos slides e aí tu consegue estudar melhor ainda. Um grande abraço, tchau!